Olá, aqui é a professora e psicóloga Bruna Tavares Souza. Na aula de hoje vamos falar sobre comunicação e trabalho. Esse tema de hoje, assim, ele é imprescindível para a formação de qualquer profissional. Atualmente, a comunicação ela é a competência mais importante que nós possuímos como um fator de avaliação no mercado de trabalho. Ela é imprescindível para todo ser humano. Lembrando que o trabalho, ele é uma forma de identificação, né? Ele é avaliado como uma identidade que nós possuímos. Sendo assim, né, uma identidade, a comunicação é a expressão dessa identidade, tá? É importante que nós tenhamos conhecimento sobre o fato de saber ouvir, ver, de ter essa percepção, né? Que a comunicação ela vai muito além de saber falar, né? De agir de questões verbais. A linguagem não verbal, né? A comunicação não verbal, ela vem por meios de gestos e outros aspectos que enriquece muito o que nós vamos dizer ao outro. Tá? É importante, porque a nossa entonação, a forma com que nós falamos algo, muda completamente a interpretação da outra pessoa. Você pode, através de uma simples frase, motivar ou desmotivar uma pessoa. Coloquei até essa imagem justamente para falar sobre isso que nós começamos. Por quê? Temos emissor, receptor. Quem emite a mensagem, quem recebe a mensagem. Só que vocês estão observando que tem o campo de conhecimento de cada um deles? Pois é, isso é fundamental. Não tem como nós falarmos sobre comunicação sem falar sobre aquele esqueminha biopsicossocial. Por quê? As questões genéticas influenciam, sim, mas a criação, a forma que você foi estimulado ao longo da sua vida influencia muito. O campo de conhecimento, ele é formado justamente da sua interação com o outro. A sua interação, às vezes, com os livros, com o conhecimento em si. Então, a partir do momento que você aprende, que você agrega aqueles valores à sua vida, você passa a emiti-los em diálogo. Consequentemente, quando você conversa, né, que você emite, o seu receptor, para ele compreender aquilo que você está falando ou não, ele tem que ter um mínimo de conhecimentos para que ele entre aí numa palavra certa não seria uma vibração, mas entre numa conexão com você. Ou seja, a sua subjetividade, aquilo que você é, aquilo que você sabe, com o que ele também aprendeu ao longo da vida. Esse ponto é interessante porque não sei se já aconteceu com algum de vocês. Há momentos na vida que nós encontramos alguém e fala assim, nossa, parece que eu conversei com essa pessoa desde que eu nasci. Porque vocês, embora às vezes nunca tenham se visto, revelam apreços, gostos por coisas semelhantes. Então a comunicação fica mais fluida. Você sabe falar mais sobre determinados assuntos e aquela pessoa ela entra nessa sintonia, porque às vezes a aptidão, os gostos dela, né, o apreço, tem essa sintonia com você. Em contrapartida, pode acontecer alguém que você fala, nossa, não sei nada do que essa pessoa tá falando, meu Deus do céu, o que eu vou falar? Porque às vezes o interesse dessa pessoa não é compatível com o seu. Consequentemente, o campo de conhecimento influencia muito nessa relação, tá? Sempre dou esse exemplo também em sala de aula, falando sobre a diferença de ouvir e escutar. Ouvir
Todo mundo pode ter essa capacidade, a não ser que tenha alguma limitação, né, em relação à perda auditiva, enfim. Mas eu digo assim, nós vamos ouvir sons, de maneira geral, palavras, o que a pessoa tá falando, enfim, vamos ouvir. O nosso ouvido vai captar aquele som. Porém, é a escuta que vai fazer com que nós possamos aprender, que nós possamos interpretar aquilo que o outro está dizendo. Então, o ato de ouvir vai além de apenas captar aquela mensagem. Quando nós falamos sobre a escuta, né? A diferenciação é essa. Ouvir, vou ouvir vários sons, várias pessoas conversando, às vezes, né, uma pessoa conversando comigo. Agora, escutar não, é quando, na psicologia a gente usa até isso, muito, a escuta atenta e ativa. É quando você consegue compreender aquilo que o outro está te dizendo. Coloquei esses exemplos aqui, que é interessante em termos de comunicação também. Lembrando aí, né, como destaquei, interpessoal. Ou seja, um bom relacionamento interpessoal. Você com o outro, inter, ao prefixo. Para que haja esse bom relacionamento, é importante que tudo que você disser dentro de uma instituição de trabalho que seja documentado. Principalmente aí, pessoal de enfermagem e segurança, mineração e segurança do trabalho. Enfermagem também é importante. Igual os prontuários, né? Tem que ter uma comunicação muito assim, certinha. Mas nas empresas mineração, siderurgia, né? Perdão. Eles utilizam muito a formalização por e-mail. É importante que tenha tudo documentado, pessoal. Tá? Geralmente vocês têm, né, as ordens de serviço e tudo, mas o que vocês puderem documentar, que seja feito. Mas passou aqui. Desculpa. Então, é importante vocês organizarem esses repasses das atividades que os colaboradores devem realizar, desenvolver, explicar, se for preciso, né? Chegar junto mesmo, falar, vamos lá, vou com você, vou te explicar o passo a passo. Treinamentos também é importante. Essa comunicação, para você dar essa liberdade ao outro de poder se comunicar, de não ter medo de falar. Tá? Lembrando que a mensagem tem que ser sempre clara, objetiva, simples. Destacando agora o pessoal da enfermagem. Se você pegar um paciente, vamos supor, idoso, e falar assim, me empresta o seu braço, porque eu vou precisar fazer acho que é pulsão. Vou ter que pulsionar a sua veia. Eu acho que o nome é esse, hein, pessoal? Se eu estiver falando errado, por favor, me corrijam. A pessoa vai olhar para ele e vai falar assim, o que é isso? O que essa pessoa vai fazer no meu braço? E, na verdade, assim, né? Falando a grosso modo, eu vou tirar seu sangue, por exemplo. Só que a pessoa não entende. Então, você pode até utilizar-se, né, do termo técnico para evidenciar conhecimento, né? Que você tem conhecimento na área, mas explique. Eu vou pulsionar a sua veia aqui. Nós realizamos esse procedimento para tirar o seu sangue, tá? Que a gente vai fazer uma análise, mas vai ficar tudo bem, não vai doer, tá? É só uma picadinha, por exemplo. Então, a pessoa já fica mais tranquila, ok? Falha na comunicação, né? Algo que é muito complicado de lidar. Por quê? Quando há essa falha na comunicação, pode ocorrer conflitos, desentendimentos, ocorre muita confusão. Quando essas falhas tendem a acontecer. Então, vamos tentar minimizar
o máximo possível, reduzir o máximo possível a possibilidade que venha acontecer isso. Ok? Aqui eu coloquei também outro esqueminha falando sobre essa questão do emissor e tal, porque eu acho que fica mais claro. Eu fiz para vocês. Então, o emissor, geralmente, é quem fala, até coloquei quem. A mensagem é o que esse alguém diz sobre alguma coisa, né? O meio é o modo que a pessoa fala. E o receptor, para quem? Então, geralmente, se eu estou falando, eu falo para alguém. Ou seja, né? Quem está falando? Eu, Bruna, professora e psicóloga. A mensagem. O que eu estou dizendo? Sobre a matéria de comunicação e trabalho. De que modo? Uma aula em slides que eu estou gravando o áudio para vocês. Para quem? Quem que é o receptor? Os alunos. Aí vem a questão do feedback, que é muito importante também que aconteça. Qual que é o resultado? Ou seja, com que resultado? Vocês será que estão aprendendo? Através do feedback que eu vou saber. Se o que eu estou falando, ou seja, o que o emissor está falando, está chegando de forma fluida, sem falhas na comunicação, para os alunos. Então, por meio do feedback dos alunos, por exemplo, eu irei saber se o resultado está sendo positivo ou não. Que a gente vai testar mais para frente, que a gente vai fazer uma atividade. Pretendo aplicá-la na primeira semana de maio. Mas eu vou passar para vocês, é tranquilo, vou explicar tudo direitinho. Então, o que é o feedback? Acaba que eu falei mais ou menos, mas o feedback, ele é um processo, ele é muito útil e é muito difundido, acontece nas empresas, assim, acontece muito, é muito importante que haja ele. Então, ele atua justamente na modificação de comportamentos. Opa, passei. Desculpa. Ele atua diretamente na modificação de comportamentos. É uma comunicação de uma pessoa ou de um grupo no sentido de fornecer informações de como a pessoa está sendo afetada por aquele contexto e que a partir daí seja direcionado os objetivos, novas intervenções, através do feedback que a gente vai fazer esse replanejamento, essa reestruturação. É muito importante que haja feedback. Lembrando que muitas das vezes as pessoas associam assim, nossa, vou receber um feedback do meu superior, ai que medo. Mas é porque já associou-se a ideia de feedback ser uma coisa ruim. Porque muitas das vezes o seu superior imediato, ele vai destacar aspectos que você precisa melhorar. Mas não, pessoal. O feedback, ele tem que ser avaliado no sentido de crescimento. Ou seja, o que eu posso crescer? Em geral, né, infelizmente, os líderes, vou colocar como líderes, que realizam o feedback, eles fazem muitas das vezes de maneira errônea. Não destacando os aspectos positivos também. Um feedback bem feito, ele tem que falar tanto dos aspectos positivos, ou seja, manutenção positiva, continue fazendo assim, e aqueles aspectos de, vamos mudar isso? Você pode melhorar aquilo? Entendeu? Existem alguns tipos de feedback, que é importante vocês aprenderem, que é o descritivo, tá? O primeiro deles, que é quando há aquele envolvimento emocional, que o sujeito torna-se menos defensivo, né? Que não tá ali todo armado, né? Ou seja, é algo mais leve, é uma conversa informal às vezes, nem precisa ser falado assim que você vai fazer a participação no feedback agora. Às vezes você está até recebendo um feedback e você nem percebe. Por quê? Ele vai tornando-se, assim, o líder vai falando de uma maneira menos agressiva, menos assim... Agressiva não seria a palavra ideal, mas menos diretiva. Fala de uma forma mais leve,
com maior cordialidade, tá? Tem o específico também, né? Que é quando você, de alguma forma, assim, né? Tenta dominar. Aqui no conceito fala, né? Que em determinado momento que você diz a alguém que ele é dominador. Ou seja, né? Aí a gente pensa assim, como assim, dominador? É aquele momento assim que você quer pontuar algo mais sério sobre a postura. Vamos supor, um colega de mesmo nível hierárquico e o supervisor percebe que ele geralmente assim é um pouco arrogante, ele quer dominar as atividades, quer se mostrar assim melhor do que o colega. Então ele precisa fazer um feedback específico. Mesmo que às vezes, né, seja abordado algum tema assim de maneira aleatória, né, num DDS que possa tocar esse indivíduo, mas, por exemplo, não foi suficiente. Então a gente pega esse feedback específico aonde, né, o gestor ou o líder, supervisor, coordenador, enfim, chama para conversar. Ok? A questão do feedback compatível ele é um feedback assim mais agressivo de maneira geral. Por quê? Utiliza-se, por exemplo, uma lista de competências e o gestor, o líder, enfim, ele vai pontuando, né, através de xizinho ou escrevendo. Opa, passou. Escrevendo ali sobre aquela pessoa. Ok? Temos também o dirigido, que pontua algumas características que precisam ser melhoradas. Lembrando que essas características não necessariamente precisam ser características ruins. Mas vamos supor, se você tem potencial para fazer uma atividade em 10 minutos e você faz ela em 30, nesse dirigido, né, nós vamos ali incentivar para que você reconheça o que você está falhando. Por que você não consegue fazer, por exemplo, num tempo menor? Tem a questão também do solicitado, que ele é muito, mas muito proveitoso. É quando a pessoa mesmo, né, o receptor, pede um feedback, solicita. Eu tô precisando de um feedback, vou lá no meu gestor pedir para ele me dar um feedback. Entendeu? O oportuno, que também é muito proveitoso, ele auxilia em determinados comportamentos, né? O sujeito, ele tende a se tornar mais flexível, ele, muitas das vezes, tem muita receptividade, a pessoa escuta atentamente aquilo que o outro está falando, né? Então, é muito proveitoso. Temos também o esclarecimento para assegurar a comunicação precisa, que é um modo, assim, de o receptor repetir o que foi dito no feedback, para ver se ele realmente entendeu aquilo ali que foi dito, se foi realmente compreendido, tá? Muitos treinamentos, eles passam até aquela folhinha de avaliação de treinamento para ver se eles atingiram, por exemplo, as notas, né? Aí as pessoas que assistiram o treinamento têm que pontuar, por exemplo, de 0 a 5. Ok? Em geral, sobre a comunicação, é importante que nós pensamos assim, que tenhamos que explorar, usar o canal mais adequado, ou seja, por e-mail, telefone, WhatsApp, enfim, qual o canal mais adequado para abordar o que eu quero falar,
O uso dos feedbacks é importantíssimo, tá? Indiferentemente, né, da sua área de atuação dentro da empresa, o feedback é importante, porque é uma forma de emitir uma opinião, né, de enriquecer o trabalho executado. Ser um bom ouvinte. Se você tem dúvidas sobre determinado assunto, se cala e observa. É uma dica, assim, de especialistas. Não é só minha, é da leitura do conhecimento que eu já possuo. Se você não tem certeza sobre determinado aspecto, se cala, observa, para depois sim você conseguir emitir alguma afirmação, né, alguma questão voltada para o assunto abordado. Não fale se você não tiver certeza. Isso é algo assim imprescindível. É importante que você tenha esse conhecimento. Se você tem dúvida, se cale e observe, tá? Ou seja, fale o essencial. É importante conhecer o seu público, qualquer questão, que seja um treinamento, que seja uma entrevista, que seja um trabalho de conclusão de curso. Você precisa conhecer o seu público. Você precisa saber com quem você está lidando. Se você chega numa empresa, passei como técnico na entrevista, vou ser técnico em mineração, vou ser técnico em segurança do trabalho, vou ser técnico em enfermagem. Como que é a minha equipe? O que eu preciso saber da minha equipe? É importante, tá? A escolha do discurso e o momento. Não falem de maneira aleatória. Escolham o momento de falar, o momento de se posicionar. A pessoa que ela é assertiva, ela sabe a hora exata de falar, de pontuar, de fazer questionamentos. Ok? Seja direto, como eu falei lá no início da apresentação. Ser direto, claro, objetivo, é ser assertivo. Ok? Melhorar a comunicação no ambiente de trabalho é saber se expressar de maneira efetiva, compreender e fazendo-se compreender. Ou seja, você tem que compreender o outro e o outro também tem que te compreender. É uma via de mão dupla. É vai e vem, digamos assim, né? Essa habilidade, ela é construída, né? Tem muitos trabalhos voltados aí na psicologia do trabalho, organizacional, né? E do trabalho, perdão. Voltado para isso, para esse desenvolvimento de habilidades, ok? Então, regras da comunicação. Essas regras, ela vale tanto para segurança do trabalho e mineração, quanto para a enfermagem, tá? Então, é ideal que o tom de voz seja moderado, evite de falar alto, ou seja, não fale nem muito alto, nem muito baixo. Tente medir a sua voz. Quando você quiser dar entonação a alguma coisa, você pode até falar com mais firmeza, uma maior entonação mesmo, uma maior firmeza na sua fala. Mas, em geral, tente não falar nem muito alto nem muito baixo. A velocidade da fala. Tem pessoas que falam muito rápido. Então, quem tem o pensamento mais rápido que a fala, como eu brinco com vocês em sala de aula que eu tenho, tem hora que a gente embola as palavras. É comum que isso aconteça. Porém, é treino, tá? Por mais que isso possa vir a acontecer em alguns momentos, né? Tente desacelerar, busque respirar mais, para você ter um bom tempo de fala, um ritmo, uma fluência. Evite erros, né? Uma linguagem inapropriada, palavras que são ambíguas, ou seja, né, tem duplo sentido.
são incorretas. É importante falar com clareza, às vezes falar pausadamente, tentar despertar o interesse, né, do outro. E como eu já falei lá no início, escutar atenta e ativamente. Lembrando que escutar é além do que ouvir. Então, tem outros aspectos aqui também das regras de comunicação, que vai manter o olhar atento, né, enquanto o paciente fala, ou o trabalhador de maneira geral. Aqui até falou um pouco mais no sentido da enfermagem, né, quando fala o paciente. Mas pode ser também o seu liderado. Não ficar o tempo todo pensando no que vai ser respondido. Porque tem pessoas assim, enquanto o outro tá falando, tá pensando, meu Deus, o que eu vou falar? O que eu vou responder? Então nem preste atenção no que ele tá falando, porque às vezes prestasse atenção seria algo simples, corriqueiro. Observem, tanto verbal quanto não verbal. Quem tem a percepção das entrelinhas, do que passa despercebido ao outro, tem um diferencial competitivo no mercado de trabalho. Porque são raríssimas as pessoas que conseguem pegar, digamos assim, essas entrelinhas. Ok? Aí tem essa questão, né, de tolerar o que o outro está dizendo, de ter paciência, digamos assim, né? Segurar a ansiedade. Silêncio. O silêncio é, assim, perfeito. Nem sempre você precisa ter a resposta. Ninguém tem sempre a resposta de tudo. A verdade é essa. Então, por vezes, se você se manter em silêncio, principalmente na área de enfermagem, né? Por 1, 2, 3 minutinhos, para você buscar o fôlego e pensar o que você vai dizer, aí sim, não tem problema. Tem certas ocasiões, principalmente quando a enfermagem lida com a morte, que não cabe palavras. Cabe o silêncio. Ok? Então, tem essas regrinhas aqui ainda, né, falando, para você escolher o vocabulário, facilitar as expressões, compreender, ser cortês, mostrar entusiasmo, ser imparcial, ou seja, não tomar partido para nenhum dos lados, você tem que ser neutro na situação, ter paciência, ser humilde, sempre, sempre, sempre manter-se atualizado, ter desenvolvimento de conhecimentos, de carreira. Não parem. A estagnação não é uma opção. A boa comunicação ela tem como benefícios proporcionar trocas de experiências, transmitir, né, disseminar conhecimentos, aumentar a produtividade, transforma cenários, né, de crises em busca de soluções. Quando você conversa com o outro, uma coisa que para você às vezes era difícil de fazer, aí a pessoa fala uma coisa simples e você fala assim, uai, não é? Que eu poderia fazer assim? E dá certo? A comunicação também é uma forma de reter talentos, nortear planejamento, questão de cargos, salários, direciona o desenvolvimento de ações estratégicas, envolve pessoas de vários níveis hierárquicos. É importante ter essa liberdade. Você, como técnico, conversar, que seja com pessoas com nível hierárquico mais alto, mais baixo que vocês, é importante, enriquece muito. Então, quando a gente fala sobre uma comunicação assertiva no trabalho em equipe, é importante que a gente avalie a questão de propor mudanças nas quais a equipe, né, o grupo, a equipe, acredita, discutir as mudanças propostas,
tá? Geralmente é de suma importância que haja, né, esse diálogo entre as pessoas do grupo, justamente para compreender as causas, avaliar as consequências, se vai ser bom para todo mundo, né? Encorajar uns aos outros é essencial, né, para que expressem as suas ideias, as suas habilidades, os seus potenciais, buscar e repassar os conhecimentos, a troca de conhecimento, né? Assumir responsabilidade pelo resultado que a equipe produz. Lembrando, a partir do momento que vocês formam uma equipe, são todos, não é apenas um. O grupo, sim, ainda mostra essa individualidade. Agora, a equipe, não. É todos respondendo por todos. Identificar e administrar possíveis conflitos, né? Negociar e otimizar os recursos. Às vezes, determinado trabalhador tem alguma ideia transformadora, alguma ideia legal. Dar e solicitar o feedback, dar e solicitar apoio quando você precisar, né? Isso vem aí linkado com a humildade. Desenvolver nas pessoas essa difícil habilidade de dar e buscar o feedback. O feedback é essencial para o nosso desenvolvimento. Otimizar os resultados da empresa, né? Ajudar a evitar possíveis erros e potencializar, elogiar, ressaltar, destacar os acertos. E apoiar a linha de frente. Deixar, aqui até uso essa expressão, né? Deixar, digamos assim, seu cliente ou o seu liderado ou quem for, com aquele gostinho de quero mais, de falar, nossa, como é bom conversar com essa pessoa, como é bom fazer parte da equipe dessa pessoa. Ela é uma pessoa disponível, é uma pessoa flexível, que conversa, que interage, que tem receptividade. Seja para o outro aquilo que você espera que ele seja para você. A partir daí vocês vão perceber que tudo vai mudar. É isso. Forte abraço e até breve.